Você acredita que o Arnold Schwarzenegger planejou durante meses a conquista do seu 7º Mr. Olympia? Mas a verdade é completamente diferente, pessoal. Faltando apenas 3 semanas para a maior competição de fisiculturismo do mundo, Arnold ainda nem sequer sabia se pisaria no palco. É isso mesmo. E o mais impressionante é que ele escondeu a sua participação praticamente de todo mundo. Nem a organização do evento sabia que ele iria participar, que ele iria competir do evento. Apenas o Frank Columbu, que estava acompanhando todo aquele processo ali de treinamentos no World Gym, sabia da participação do Arnold. Mas o que aconteceu nessas 3 semanas de treinamento mudou a história do fisiculturismo para sempre. E hoje eu vou contar essa história baseado no relato do próprio Arnold, que foi publicado na revista Muscle and Fitness, revista do Joe Weider, que saiu logo após a sua vitória, né? Muita gente acredita que Arnold Schwarzenegger passou anos planejando conquistar o seu 7º título de Mr. Olympia, mas a verdade é bem diferente. Na época, Arnold já havia vencido o Mr. Olympia 6 vezes consecutivas. Não tinha mais nada que provar. Seu foco, na verdade, estava totalmente voltado para as gravações do filme Conan o Bárbaro. O objetivo dos treinamentos era apenas ganhar mais massa muscular, obviamente para interpretar o personagem, não era para voltar aos palcos. Inicialmente, Arnold acreditava que teria cerca de 5 meses para se preparar para o filme, porém, tudo mudou quando o produtor antecipou parte das filmagens para outubro. Com isso, Arnold intensificou imediatamente seus treinamentos na lendária World Gym em Santa Mônica, academia do Joe Gold. Ele passou a seguir uma rotina extremamente pesada de treinos, 2 períodos do dia, como fazia no seu auge, né? Sendo constantemente levado ao limite por Frank Columbu e Joshua Wilcox, né? O alemão. Em pouco tempo, seu peso começou a aumentar. Arnold chegou a reparar que a musculatura ficou com mais volume, né? Enfim, as pessoas na academia começaram a perceber que ele estava voltando à sua forma física que o consagrou na década de 70. E aí começam, obviamente, as observações vaidosas. Mesmo assim, competir no Mr. Olympia ainda não fazia parte dos seus planos. Mas aí, Franco Columbu, como sempre, foi quem começou a insistir para que o Arnold voltasse aos palcos. Primeiro veio uma sugestão, depois a insistência. Em seguida, Arnold comentou a ideia com Joe Weider, que também o incentivou, desde que conseguisse atingir uma condição digna de competição, é óbvio, né? E foi aí que aconteceu algo curioso. Faltando apenas 3 semanas para o Mr. Olympia, que aconteceu em Sydney, Austrália, Arnold acordou com uma absoluta convicção de que precisava competir. Segundo ele, naquele momento, teve a certeza de que estaria destinado a vencer mais uma vez o evento. Apesar dessa confiança, ele ainda não tinha certeza de que conseguiria atingir a sua melhor forma física em tão pouco tempo. Por isso ele manteve a decisão de competir em absoluto segredo. Arnold também revelou que escondeu sua participação por outro motivo. Ele acreditava que, se os principais competidores soubessem que ele estaria no palco, alguns poderiam até desistir da disputa, como acontecia recorrentemente nos anos 70, prejudicando um evento que era organizado por Paul Graham, que era amigo de Arnold. À medida que a competição foi se aproximando, Arnold contou com o apoio fundamental da sua namorada Maria Shriver. Segundo ele, Maria foi extremamente rígida durante a sua preparação, chegando até mesmo a tirar comida da sua mão para garantir que ele seguisse uma dieta à risca. Há um detalhe interessante no relato do Arnold. Ele afirma que nunca encarou uma dieta com sofrimento. Pelo contrário, ele dizia que gostava ainda mais de comer durante a sua preparação, porque cada refeição tinha um propósito, reconstruir o seu físico. Ele fazia cerca de 5 refeições por dia, priorizando as proteínas e reduzindo drasticamente os carboidratos e a gordura. Enquanto a preparação avançava, Arnold começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Segundo ele, seu corpo estava respondendo tão bem aos treinamentos que nem ele conseguia acreditar na velocidade da transformação, embora só tivesse decidido disputar o Mr. Olympia praticamente na última hora. Sua confiança aumentava na mesma proporção que a sua forma física melhorava. Agora, uma semana antes da competição, Arnold afirmou que já tinha atingido praticamente 100% da sua velha forma. Mas foi justamente nesse momento que aconteceu um dos maiores sustos de toda a sua preparação. Durante um treino, ele sofreu uma lesão séria no ombro. A dor era tão intensa que Arnold mal conseguia mover o braço e já não conseguia treinar com a mesma intensidade. Para conseguir chegar ao Olímpia, ele precisou recorrer a uma injeção de cortisona. O problema é que, apesar de aliviar a lesão, o medicamento provocava uma enorme retenção de líquidos, apagando praticamente toda a definição muscular que havia conquistado. Arnold conta que, quando fazia suas poses para avaliar a condição física, apenas a metade das suas separações musculares aparecia. Seus tornozelos estavam inchados, e aconteceu isso justamente na véspera da competição. Parecia que todo o trabalho de semanas estava indo por água abaixo. Foi então que Frank Columbu entrou em cena mais uma vez. Segundo Arnold, Frank praticamente o obrigou a passar todos os dias ininterruptos fazendo poses, hora após hora, sem descanso. O objetivo era simples: eliminar o máximo possível de água retida no organismo. E aos poucos, o plano começou a funcionar.
Dias seguintes, o Arnold começou a perceber que o seu físico estava voltando ao normal e recuperando a aparência densa e musculosa que ele precisava para competir no palco, como era o do Mr. Olympia. Mesmo assim, ao subir nas prévias do Mr. Olympia, ele admitiu que a sua confiança ainda estava abalada. Arnold sabia que não estava no melhor da sua condição física de toda a sua carreira, mas algo aconteceu durante a apresentação. A cada pose, a reação da plateia ficava mais intensa, os aplausos aumentavam e a energia do público crescia. Foi justamente naquele momento que ele passou a recuperar a sua confiança. Segundo Arnold, ele percebeu que poderia sim voltar a vencer. Na apresentação da noite, resolveu não economizar absolutamente nada. Ele afirmou que fez poses com mais intensidade do que qualquer outra competição da sua vida. E depois veio o resultado, mais uma vitória. Mas como muitos já sabem, aquele Mr. Olympia de 1980 entrou imediatamente para a história como um dos mais polêmicos de todos os tempos. Houve reclamações, quebra-quebra, o próprio Mike Mentzer chegou a recusar e aceitar o quinto lugar, quebrou o seu troféu. Inclusive o Mike Mentzer, o Bowery Coe e também o Frank Zane não retornaram em 81 para competir. Os demais atletas, obviamente, ficaram revoltados com o resultado. Apesar das controvérsias, Arnold fez questão de elogiar Paul Graham pela organização do evento. Bom, pessoal, e esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado dessa incrível história de como Arnold Schwarzenegger passou por esse momento de se lesionar e de repente se recuperar e conquistar o título. Acontece que esse Mr. Olympia realmente foi um dos mais controversos da história. O próprio Arnold, anos depois, disse que talvez não deveria ter competido nesse Mr. Olympia, mas que, enfim, a história já estava escrita. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu melhor comentário, não deixe de curtir e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E a gente volta no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.